né? Então a gente tem a produção drag hoje muito em alta no Brasil, enfim. Acho que tem um cenário muito aquecido, de uma produção audiovisual muito rica. E aí a minha pergunta, não sei se você tem, se a gente está conseguindo medir isso, primeiro, se esse audiovisual, se tudo isso está sendo produzido com muita qualidade, com muita riqueza, se a gente de alguma forma, se esses materiais, essa produção, está rompendo ou criando pelo menos alguma fissura enquanto transgressão mesmo, né, no sentido se isso está conseguindo, se a gente tem ferramentas, tem pesquisas que estão tentando verificar se isso está sendo consumida para além dessa bolha que produz e dessa bolha, né, enfim, da comunidade LGBT como um todo, ou se, enfim, isso é indício de, né, mais uma forma de puramente de apropriação capitalista, né, de que está se beneficiando, os streams, enfim, praticamente todos hoje têm programas de drags e tudo mais. Então, acho que um pouco nesse sentido, se a gente está conseguindo monitorar, conseguindo pensar minimamente se essa produção, a partir de artistas LGBTs, se ela rompe a comunidade, né, e causa essa fissura, ou se a gente está produzindo coisas incríveis, mas a gente está se comunicando somente entre si. Não que seja um problema, né? Acho que a gente tem que ter também produções voltadas para essa construção da identidade, do orgulho e tudo mais, mas uma curiosidade mesmo em relação a isso. Ai, gente, me ajude. Oi, eu queria perguntar para a Paola também. Ali. Quando você falava assim do quanto que a Aline ela mexe com o sagrado, né, na sua obra, eu lembrei muito da Música Coração, que acho que você deve conhecer. Ela faz muito isso de uma forma ainda mais explícita, né? Que a música é uma oração, e aí ela brinca oração, ereção, ela vai fazer essa brincadeira com o erótico também. E aí, eu queria até assim, fazer uma pergunta, assim, de que... Porque eu me interesso muito por essa parte do trabalho da Aline, principalmente por conta da minha vivência religiosa, que eu sou evangélica, né? Ainda me reivindico quanto evangélica. E eu sou travesti, então, assim, né, algumas contradições. Mas aí essa questão assim, do que você falou da ambiguidade sempre me interessou bastante, assim. Mas sempre quando eu coloco essa questão, tipo, que existem pessoas LGBTs evangélicas, ou que, enfim, eu sou essa pessoa, enfim, sempre gera um estranhamento, tanto para pessoas LGBTs quanto para as pessoas evangélicas. Ninguém acha normal. Né? E aí eu queria que, assim, não sei se você saberia me responder, mas assim, pensando nessa ambiguidade enquanto uma ferramenta mesmo de resistência política, do porquê que ela não é tão levada a sério, por exemplo, em ambientes acadêmicos ou ambientes de militância mesmo, de construção de política e tal, porque eu não vejo isso sendo considerado enquanto uma condição válida, enquanto uma possibilidade válida. Em muitos dos nossos ambientes acadêmicos, né, nas academias, essas contradições nunca são bem vistas, porque, enfim, é bom seguir uma linha teórica coerente, é bom ter um formato coerente, é bom, né, enfim. Então, eu acho que, não sei, eu não sei se é uma pergunta que é possível de ser respondida, mas é isso. Oiê, Ana Laura. Então eu fiquei pensando como fiquei com os questionamentos assim, não sei se minha contribuição é realmente uma pergunta, mas acho que eu queria ouvir de vocês, de todas, o que vocês acham. Ainda pensando um pouco nessa metáfora, né, de corpo e território, eu estava lendo a Raquel Ronick falando especialmente de como as questões dos despejos de ocupação são muito violentas para as mulheres, né? Tanto na parte das violências físicas, verbais, inclusive da violência sexual, né? Dos estupros que acontecem nesse tipo de situação.
E aí eu fiquei nesse questionamento, né, do quanto um território, geograficamente falando assim, ele não é usado, mas ele não pode ser ocupado, mas o corpo de uma mulher, esse sim pode ser invadido numa situação de estupro. Então eu fiquei pensando um pouco, pode não, mas acontece isso, que acontece nessa situação. Então eu fiquei pensando um pouco nesse paradoxo de quais territórios podem ser ocupados e quais territórios são invadidos. Que forte. Não, eu só fiquei pensando, né, que eu queria primeiro agradecer, Raquel, Paola, um ótimo pensamentos assim. E aí eu só queria perguntar porque a partir do que a Paola falou, eu fiquei pensando no vídeo que você trouxe do ILU e na tua pesquisa sobre a corporografia dessas mulheres que habitam o ILU, que transitam, né? E até pensando nessa provocação do texto da Audre Lorde de pensar o erótico, de pensar o prazer, de pensar esse caminho, né? Eu queria discutir um pouco mais sobre como isso chega nessas mulheres, nessas corporagrafias. O que você encontrou? De que maneira que os atravessamentos do prazer, do erótico estão colocados, né? Pensando num sentido mais amplo, né? Para além do erótico sexual, né? Pensando de maneira alargando aí as bordas, né? Então, queria só pedir se você pudesse trazer um pouquinho mais sobre isso. Eu queria ouvir um pouco mais a Paola sobre religião, porque eu acho que esse é o tema, assim, eu gostei muito da tua fala, mas eu sempre fico provocada, porque eu não acho que são exceções, né? Estou ouvindo a Ari falar. Eu vejo, por exemplo, católicas pelo direito de decidir, super pró-aborto, né? Os evangélicos têm mil correntes, assim. Nesse governo Bolsonaro, a gente um pouco achatou a mídia, achatou a visão das pentecostais como algo fechado, né? Mas, por outro lado, muito diferente da linha. A linha é uma exceção, a linha é o erotismo público, né? Mas tem um monte de outras transgressões pequenas, eu não sei se eu posso dizer isso, sendo gestadas nesses espaços, e eu vejo cada vez mais comum, cada vez mais presente, quebrando essas... Queria te ouvir um pouco mais sobre isso, não sei o que pensar. Eu quero ver quem vai começar. A arte de... eu só queria um pouco juntar, talvez, que vocês comentassem, então, desse ponto de vista que a gente conversou quando a gente conversou lá, né? E que vocês duas trouxeram que é o recorte da identidade racial também, né? Então, se der para, em algum momento, discutir isso, que uma chama de cartografia do corpo, né? Outra chama de geografia do corpo, mas sobre esse ponto de vista, que eu acho que essa é a mesa que tem esse, né, viés um pouco mais presente, que a gente falou aquele dia, acho que está acontecendo isso mesmo, né? Tá ligado? Vamos lá. Primeiro eu queria falar que a gente está numa monocultura das identidades. Eu acho que essa monocultura das identidades coloca a gente como sim ou não, macho ou fêmea, né? A gente já falou sobre isso na parte da manhã. E aí como evangélico ou trans. E eu acho que a gente pode circular melhor entre as identidades. Eu fiz questão de trazer o Cabemilê, né, um trecho maior, para além da poesia, para além da fala da Mariana ou das mulheres que compõem o ILU, né, trazer um professor, para pensar em identidade também, né, nesse lugar um pouco mais amplo do que esse lugar capitalista, monocultural, organizado nesse binômio. Falar também sobre essa desocupação, né? Eu sei que a pergunta não foi para mim, mas é uma coisa que eu não falei sobre o Atom Boy, esse episódio que a gente viu.
essa série, essa websérie, ela só foi produzida por um motivo único, exclusivo. O Ilu tem 18 anos e há 18 anos ensaia ali no Vale do Anhangabaú, embaixo do viaduto. Em 2019 a gente estava tendo aquela tragédia horrorosa que deixou aquele vale pior do que já era, assim. Nada, né, que organizou, que capitalizou o espaço público. Então teve uma obra grande, não tinha espaço para a gente estar. E aí o Ilu teve que encontrar um espaço para poder ensaiar. O Ilu nessa época tinha 400 mulheres, né, e a gente ensaia no centro para facilitar, no centro de São Paulo, para facilitar, porque tem muitas mulheres que vêm de diversas regiões, inclusive cidade de Tiradentes, Santo André, né, Suzano, Embu das Artes. Não são só as mulheres que moram ali na Praça da República, Santa Cecília. E aí a gente precisava comentar e conversar com as pessoas que frequentam os ensaios, que os ensaios estavam rolando e a cada semana era um espaço diferente. Inclusive, a gente viu um episódio que foi gravado na Ocupação 9 de Julho. Quem é de São Paulo conhece, sabe que importante território de ocupação é esse, né? A gente teve uma fala final da Generosa, que é uma moradora da ocupação e traz e abre muito espaço para nós ocuparmos também, né, enquanto coletivo. E aí, a partir desse lugar violento de não ter espaço para fazer arte, para fazer os nossos encontros, a gente precisou fazer a série. A série, ela documentou esse ciclo de carnaval, são 6 meses de ensaio, pré-pandemia. Então, a gente, logo depois do carnaval de 2020, a gente entrou no fim do mundo coletivo aí, né? A gente não conseguiu, de fato, ser radical e mudar o mundo e criar um mundo novo. A gente, né, foi dando os nossos jeitinhos. E a Daiane, eu gosto de falar, de falar o nome da Dai, porque a Dai é uma professora, era professora de educação básica, professora de artes, e ela se viu fazendo essa série, ela foi gravada com celular, né? A série foi premiada no Rio Web Fest de 2020, no final, acho que 2020, em novembro, na época que a gente teve um respiro, foi 2020. E Dai agora está produzindo também o filme da época. Assim, tipo, é isso. Ela largou a escola, ela virou cineasta, ela acabou de vir de uma temporada em Londres, porque ela se afetou pela necessidade do coletivo, pela necessidade dela de se encantar e reencantar pelas nossas histórias e mudou completamente essa potência erótica criativa que ela tem, que ela é, e que estava lá com a chaminha apagada, assim, mais apagadinha. Falando também sobre esses atravessamentos, desse prazer, né? Tantas coisas. Tem tantas coisas que eu não pesquisei, porque eu não dá conta, né? O mestrado não dá. Inclusive nesse prazer erótico sexual, que é muito latente num bloco, num grupo em que 400 mulheres se encontram. A gente tem o prazer de ser tocada por outra mulher, o prazer de ser tocada por uma outra mulher parecida com a gente, né? De ser carinhada, de ter um coletivo, de ter alguém que pergunte por você, né? Alguém que te vê crescer e sabe da sua história, assim, a cada semana. Então, são 6 meses intensos de ensaio, não é fácil, é cansativo. Eu estou no Ilu desde 2017, estou cansada pra caramba, mas é também o meu lugar de muito prazer, alegria e pulsão. Mas é isso, final do mês agora, de agosto, dia 26, a gente começa os ensaios, inclusive na ocupação. E aí é daqui até o carnaval, todo fim de semana, não tem. O Ilu é minha religião, posso dizer assim. Não só porque o Ilu também fala, né, de orixá e fala das religiões de matriz africana, tem um fundamento religioso, é plantado, cuidado, tem o seu axé reestabelecido, né, não só pela instituição, mas também para os integrantes, mas é um compromisso, né. Acho que respondi, né? Também acho. Pensando na questão do cenário, né, dos artistas LGBT que estão produzindo, e eu acho que é uma transformação, Felipe, que ela não tem volta. Assim, é uma transformação que ela é relativamente recente, mas ela não tem volta. O que a gente vai saber
no futuro, com o andar da carruagem, em que medida que essa produção vai ser absorvida ou vai se tornar a nova MPB. Porque, assim, os nossos grandes também estão, é horrível falar isso, né? Mas fazendo passagem, porque, né, 80 anos, essa é a geração, e a gente tem uma cena que está sendo chamada de nova música preta brasileira, e aí a gente vai ter outros atravessamentos. A questão LGBT, das identidades sexuais, é uma das questões, um dos marcadores que a gente chama sociais da diferença, né? A questão da raça é outro, e a questão do gênero é outro, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente vai poder ver por aí, mas eu acho que não tem volta. E essa produção é uma produção de excelente qualidade, então ela vai ser consumida para fora da bolha. Mas eu acho que tem uma questão aí que vai além, que eu acho que, assim, a gente pode olhar para essas manifestações culturais, é interessante que a gente olhe do ponto de vista de assim, marcados por um olhar um pouco dessa ideia da indústria cultural, da escola de Frankfurt, né, produção de massa, consumidor versus consumidores de massa, então as pessoas recebem passivamente uma produção. Eu acho esse um olhar importante para pensar as grandes linhas de produção, né, quem está botando dinheiro aonde, tipo, seguir o dinheiro, eu acho isso importante, mas a gente não pode esquecer que cultura, música, arte é uma coisa que ela transforma mentalidade, né? Ela transforma modos de vida, e isso não é quantificável, assim. Quantas pessoas estão consumindo o show da Lineker? Você não vai ver só o viado bicho sapatão lá, entendeu? Então, assim, tem uma coisa que vai além do que a gente ainda está conseguindo mensurar, e é um movimento muito recente. Eu acho que, assim, minha percepção, observando esses artistas e fazendo campo, enquanto eu posso fazer campo, né, acompanhando os shows e tal, é que vai muito além. Mas sim, existe uma grande chance, um grande interesse das grandes corporações de transformar tudo isso em big money. Não há dúvida de que tudo vira dinheiro. No limite, assim, a pessoa está numa grande relevância, uma mulher cis, hétero, beija uma outra mulher que ela vai ganhar alguns seguidores e vai de novo ganhar um respiro na vida dela, entendeu? Então, assim, tem isso, claro que tem. Mas essa produção que a gente está falando aqui, dessa cena que você destacou, é uma produção que, assim, ela vai além, né, assim, do fato de estar ligada a determinados grupos identitários. Esse termo também que é todo complicado, né, porque as pessoas usam normalmente como categoria acusatória, né? Ninguém fala assim, eu sou identitário, para dizer que eu tenho uma identidade. Não, é sempre para acusar alguém de alguma coisa. Em relação a Ali, sim, Ali, no texto que eu escrevi, eu faço uma análise desse clipe, que é um clipe, acho que de 2021, da Lin, que se chama Oração, que é mais explicitamente religioso ainda, mas é interessante observar o movimento que ela faz, porque na Oração ela está, ela e todas as mulheres travestis vestidas de branco, filmando numa igreja abandonada em Brasilândia. E aí tem todo um rolê que a polícia foi chamada para impedi-las de fazer o clipe. E ela conta que ela fez uma super produção, alugou piano, um rolê todo que ela fez sozinha, porque não tinha investimento. E aí a polícia deu um jeito de ferrar toda a história, mas não ferrou porque o clipe saiu, né? Inclusive com a polícia lá. Com a polícia, inclusive, porque ela é tão sensacional que ela se apropriou daquele episódio e mostrou que a polícia, né, colocou a polícia no lugar dela ali, naquele caso específico ali de órgão repressor do Estado, né? Porque quando tem um grupo de travestis, o que pode ser, né? Só pode ser um problema. Então, assim, era um pouco essa a visão. E no clipe é muito sensacional porque ela começa o clipe com um conjuro. Mas a gente precisa falar de religião mesmo, porque ela começa falando, obviamente não vou saber reproduzir aqui, mas é uma ideia que é uma espécie de oração, aquela oração que tem um efeito de produção de verdade. Então, eu peço que acabe agora, eu demando que acabe agora a perseguição, óbvio, de uma forma muito mais poética, né? Acabe agora a perseguição aos nossos corpos e a todas nós, e que eu esteja aqui falando e que eu seja a última que esteja falando sobre isso, porque é sobre um modo de vida coletivo, né? E as pessoas trans, as mulheres trans travestis, têm direito a ter uma religião também. Então, quando você fala da questão da contradição, me pega muito, por quê? Porque como pesquisadora
de religião e arte, eu estou sempre no meio do caminho. Porque entre o pessoal da arte eu sou cafona, eu pesquiso religião, e entre o pessoal da religião eu sou louca. Então eu misturo, exato. Então assim, que para mim também é um lugar sensacional, porque eu adoro a ambiguidade e não tem problema nenhum com isso. Mas sim, a universidade é um lugar muito difícil, mas é um lugar que a gente precisa ocupar para falar disso. É um ponto que eu estava trazendo no intervalo, conversando, que é assim, todas as críticas que a gente faz à universidade são todas muito bem-vindas, mas esse é um espaço que a gente lutou e as gerações anteriores lutaram muito para existir. E a gente viu a possibilidade de perda durante os 4 anos do governo Bolsonaro. E a gente sabe o valor que esse espaço aqui tem. Então vamos criticar a universidade, mas vamos ocupar a universidade, criticá-la reformulando-a. Não vamos criticá-la para jogar ela fora. Ah, porque a universidade, saber, eu sempre tudo sendo no sim, todo cagado. Vamos mudar. Vamos melhorar, vamos transformar isso aqui. E a lei das cotas e toda essa transformação da universidade que eu vi na universidade, né, que eu concluí minha graduação em 2005, a universidade se tornou outra universidade. E é uma das coisas mais lindas, que mais me emocionam, é entrar na universidade e ver o que eu vejo hoje na universidade. Mas tem que melhorar muito mais ainda. E tem que reclamar mais ainda, mas não vamos jogar fora. Agora sim, é difícil de lidar com ambiguidade, não sabe lidar. E também os espaços de luta política, grupo de organização social, não sabe lidar. Não sabe entender, por exemplo, que existem evangélicos de esquerda, que estão aí fazendo pastor Henrique Vieira, pastor Henrique Vieira, uma figura muito importante do pessoal do Rio de Janeiro. Pessoas que estão produzindo acolhimento, essa palavra que está toda cagada, mas que ela tem um sentido, acolhimento no sentido de que existe um lugar aqui para você existir, para você estar, o seu corpo do jeito que ele é bem-vindo aqui, com fé, porque as pessoas têm demanda de fé. Se eu não tenho, você não tem, a gente é super racional, filho do Godard, etc., tudo bem. É nosso, entendeu? As pessoas querem viver alguma coisa juntas com outras pessoas, que não seja só bacanal, putaria, que também é ótimo, nada contra, mas assim, sabe, viver um momento ali de dar uma mão, uma roda, que é o que a gente fez aqui, gente. Então, quem não tem dinheiro para pagar terapia? Quem não tem, não é só, porque isso também é um problemão danado, porque tem as comunidades terapêuticas evangélicas que fazem lavagem cerebral. Gente, então assim, é um assunto complexo, não dá para resumir de uma forma muito simples, mas o problema é o seguinte, é um vespeiro que a gente pode até não querer entrar, mas vai ter gente lá usando ele lindamente politicamente. Então vamos pensar sobre isso. Em relação, oremos, exato, orar e vigiar. Orar e vigiar, não oremos só, orar e vigiar. Sim, e a questão da contradição, eu só queria reforçar isso, assim, é uma questão que ela é muito importante. Então, assim, estejam dentro da universidade e estejam fora, sabe? E estejam fazendo essa ponte, porque é isso que está transformando a universidade. Não é por força só dos professores que estão aqui há 30 anos, ou dos professores novos, ou da gente nova. É circulação, é produzir essa demanda para acolher essa diversidade. E está tudo certo, é travesti e é evangélica. E isso é um puta espaço de disputa forte, é muito importante falar sobre isso. E eles que lidem com a contradição. Lembrei do texto da Audre Lorde, não existe hierarquia da opressão. Então, assim, em espaços entre mulheres lésbicas, eu sou uma mulher negra. Entre mulheres pretas, eu sou a sapatão. E assim, eu sou todas essas pessoas. E enquanto tiver uma mulher negra que for lésbica, entre nós mulheres, pessoas negras, as pessoas LGBT são machucadas, isso nos cabe, porque existem pessoas negras que são LGBT. Então, entre os LGBTs, quando uma pessoa sofre racismo, isso interessa aos LGBTs, porque existem muitos entre nós LGBT que somos pretos. Então, assim, não existe hierarquia da opressão, a gente precisa trabalhar junto. Esse é o ponto-chave desse texto sensacional, como sempre, da Audre Lorde, é isso, assim. Então, a contradição nunca acaba. Ou melhor, como diz o Mano Brown, a contradição só acaba quando a gente morre. Porque a vida, ela é contraditória mesmo. E aí, essa questão do corpo território, Laura, e do corpo da mulher, o corpo da mulher não é o corpo da mulher, o corpo da mulher é público. O terreno baldio é privado. O corpo da mulher é público. A gente sabe disso, né?
Então, a outra deusa também que eu gosto muito é Virginie Despentes, não sei como é que fala o nome dela, Despentes, sei lá. Ela fala, as putas ocupam o espaço da cidade, teoria que encontra, exatamente. As putas são essas pessoas que ocupam os espaços marginais da cidade. Como é que a gente vê o corpo da puta? Então é uma relação de metonímica, não sei qual é a figura da linguagem, mas é isso, assim. Muitas questões muito interessantes, né, sobre a religião, a gente continua conversando. Eu acho que a religião é um tema fundamental. Eu acho que a religião a gente precisa olhar a religião não apenas como essa categoria super conservadora, muito embora precise olhar também, porque os conservadores também monopolizam, né, esse espaço, mas a religião é uma categoria em movimento, as pessoas fazem coisas com a religião, as pessoas vivem fé, se constroem, se constituem como seres do mundo. A gente viu aqui pela pesquisa da Raquel, o Ilu é uma forma de se construir no mundo, o sagrado que a Lin coloca é uma forma de se construir no mundo. Nós não somos apenas cabeças racionais andantes sobre corpos. Então, se a gente sabe da importância que é o sentir, a gente sabe que existe, para muitas pessoas, talvez não todas, tudo bem, uma demanda por outras experiências, uma experiência do transcendente, uma experiência da conexão, uma experiência da energia, uma experiência do que a gente quiser chamar. Então a religião é importante, sem dúvida, nesse aspecto. A Lin é uma exceção, sim, Paula. A Lin, ela é muito mais exposta, mas a gente tem uma cena hoje de artistas que estão tensionando essa questão da religião e vivências das pessoas. As pessoas estão se assumindo sem vergonha nenhuma, como a Ali colocou aqui, sou travesti, sou evangélico. E a gente não pode esquecer uma coisa que eu acho que é fundamental. Existe assim, para fechar, né? O ponto que eu acho mais importante a gente pensar é o seguinte: essa questão da religião não surgiu hoje, porque os evangélicos estão aqui. A gente precisa fazer um atravessamento de classe aqui que é muito importante, né? Os evangélicos incomodam, mas esse país ele foi construído sobre a tumba de corpos negros e de povos originários com a ajuda da Igreja Católica. Então, assim, se tem uma religião que ela adora ser invisível também, ninguém fica falando dela, mas quando tem que se juntar com os evangélicos para poder proibir aulas de educação sexual nas escolas, se junta, são os católicos. Então a gente tem que pensar o seguinte: quais são as narrativas hegemônicas religiosas e quais são as narrativas contra e vivências contra-hegemônicas religiosas? Acho que esses são dois vetores importantes para a gente pensar. Quem está muito invisívelzinho e muito confortável na invisibilidade religiosa, e quem está sendo apontado por quê? Porque incomoda. Então são os evangélicos, que são pobres, que são ferrados, que estão nas classes mais populares do Brasil. Então, assim, esse ponto é um ponto-chave. E as religiões de matriz africana, que são o principal objeto, e é foda, a gente vê, né, os de baixo se matando, né, tipo que nem a polícia no Rio de Janeiro, né, que você vê o policial com um cara negro favelado matando um outro cara negro favelado. A gente está vendo a base se matando entre si. E as grandes corporações religiosas ganhando dinheiro e comprando tudo que você pode imaginar, meios de comunicação, faculdade, católicas e evangélicas também. Então, assim, abrir o nosso olhar para essa caixa de Pandora que é a religião. E não nos excluir, porque a gente está no ambiente universitário, não vamos falar de religião, porque isso não é um ambiente... Não. A experiência religiosa é uma experiência muito importante na realidade social hoje. E vamos falar sobre ela e vamos meter a mão nessa cumbuca aí sim. Obrigada, gente.